Bom dia! Nesse capítulo vamos estudar a dinâmica do movimento do corpo rígido, em particular do movimento plano. Tá bom? Então a gente vai ver as relações que existem entre as forças binárias atuando sobre um corpo rígido, a forma e a massa desse corpo e o movimento produzido, quer dizer, a aceleração. Tá bom? E ao longo desse capítulo a gente vai se restringir em movimento no plano, de placas planas ou de corpos simétricos em relação àquele plano. Tá bom? Bom, então primeiro, sobre as equações do movimento para o corpo rígido. Então imagine que a gente tem esse corpo aqui, rígido, que está submetido a várias forças externas. O que a gente vai fazer? A gente vai modelizar esse corpo como um conjunto, a soma de um grande número de pontos materiais, para utilizar o que a gente aprendeu na dinâmica do ponto material. Tá bom? E fazendo isso, pode-se demonstrar que o movimento do centro de massa daquele corpo rígido ele é determinado pela seguinte lei, que a soma de todas as forças externas atuando nesse corpo rígido, ou a força resultante externa, vai ser igual à massa total do corpo vezes a aceleração do centro de massa G. Tá bom? Agora, esse aí não descreve o movimento do corpo rígido inteiro. A outra parte vai ser o movimento desse corpo em relação ao centro de massa. Esse movimento em relação ao centro de massa ele vai ser determinado por essa lei, que nos diz que o momento resultante de todas essas forças e binárias em relação ao centro de massa vai ser igual à taxa de variação do momento angular total do corpo em relação a G. Então, uma fórmula um pouco mais complicada. Então, juntando essas duas informações, na verdade, a gente pode encarar as equações do movimento dessa forma, como a equivalência de dois sistemas. Aqui a gente bota todas as forças binárias externas atuando sobre o corpo rígido. Esse sistema vai ser equivalente a esse aí, onde a gente tem essa força efetiva. Então não é uma forma, como se fosse uma força que tivesse essa característica, e esse binário com o momento que teria essa característica. A gente vai ver depois como utilizar isso aí. Bom, vamos ver o caso particular do corpo rígido em um movimento plano. Tá bom? E primeiro a gente vai estudar uma placa plana. Qual é o objetivo? Na verdade, descrever o momento angular desse corpo de uma maneira mais simples para poder descrever mais facilmente, ter uma expressão melhor desse termo aqui. Tá bom? Então, eu tenho uma placa aqui, plano, o movimento está plano. Então, eu vou considerar essa placa como um conjunto de pontos materiais, que teriam uma certa massa, ΔM, e uma certa velocidade, VI. Essa velocidade é a velocidade absoluta, no referência inercial. Tá bom? Então, vou calcular o momento angular total, vai ser o quê? A soma para todas as partículas do momento angular em relação ao centro de massa. E, por definição, é isso aí, vetor posição, produto vetorial com o momento linear. Então, descrevendo o momento linear como uma massa da partícula vezes a velocidade absoluta. Lembrando que eu posso descrever essa velocidade da partícula absoluta, vai ser a velocidade do centro de massa, mais a velocidade relativa da partícula em relação ao centro de massa. Aí a gente lembra da translação ou rotação, não é? Que a gente viu isso aí na cinemática. Bom, aqui, velocidade do centro de massa, e essa velhinha é o que a gente escreveu aqui, nesse desenho. Então, substituindo esse VI dessa forma aqui, a gente vai poder distribuir essa soma e a gente vai obter esse resultado. Então, VG é um fator aqui, a gente junta todos os termos que dependem da partícula aqui, que pode ser um fator, esse termo aqui. O que a gente encontra aqui? A gente consegue vislumbrar que esse termo é nulo, porque é a própria definição do centro de massa. Bom, então, sobra somente esse termo, lembrando que esse VI' é a velocidade do ponto PI em relação ao centro de massa. E como o centro de massa e ponto PI pertence à placa, o movimento desses dois pontos um em relação ao outro é de rotação. Portanto, VI' pode ser escrito como o produto vetorial entre o vetor velocidade angular da placa com o vetor posição da partícula. Relembrando, o vetor velocidade angular, sua direção é aquela do eixo de rotação, então aqui perpendicular à placa, e o sentido
corresponde à regra da mão direita. Tá bom? Então, utilizando essa informação, a gente substitui aqui. Tá bom? E o que a gente vê aqui? A gente vai descrever as características desse vetor. Qual é a direção? Então, a gente vê que aqui, ó, nesse primeiro produto vetorial vai ser perpendicular a ômega, perpendicular a r, então, nessa direção. Depois você faz de novo o produto vetorial com esse plano, então, a direção ela é perpendicular ao plano, quer dizer, paralela à direção do vetor velocidade angular. Para o sentido, você verifica com esses produtos vetoriais, mas o sentido desse vetor é o mesmo que o sentido da velocidade angular. E a intensidade, como todo perpendicular, me dá r ao quadrado ômega. Então, utilizando essas informações para reescrever o momento angular, a gente pode escrever ele dessa forma, né? Botando a velocidade angular em fator, né? Porque esse momento angular tem a mesma direção e sentido que esse aí. Só modifica a intensidade, esse aí tem um fator, e a gente reconhece esse termo como sendo o momento de inércia, né, da placa em relação a um eixo perpendicular à placa que passa pelo G. Tá bom? Porque aqui, ó, a massa vezes a distância até aquele eixo ao quadrado. É exatamente isso aí. E a gente denota ele como IG. Então, escrevendo, juntando aqui, a gente tem que o momento angular é simplesmente igual ao momento de inércia vezes o vetor velocidade angular. Esse aí, para o movimento plano, de uma placa plana somente. Então, utilizando essa informação, né, e derivando em relação ao tempo, derivando desse primeiro elemento, a gente lembra que a taxa de variação do momento angular é igual ao momento resultante total em relação aos demais. E vai ser igual, derivando desse segundo membro, isso aí é uma constante do tempo, ok? Porque a gente está num corpo rígido, e aqui, ó, a deriva do vetor velocidade angular me dá o vetor aceleração angular. Então, a gente tem essa expressão mais simples para utilizar. Agora, cuidado, esse aí é válido no movimento plano para uma placa plana. Também é válido quando o corpo é simétrico em relação ao plano. Bom, mas não é válido, essa expressão não é válida para um corpo assimétrico ou em movimento em 3D. Beleza, então para o movimento plano, aqui está errado, né? O movimento plano do corpo rígido, a gente vai se restringir ao caso da placa, como eu falei, né? A gente tem que esse movimento ele está completamente determinado, né, pela resultante das forças e pelo momento resultante em relação a G. Ok? E basicamente a gente tem essas três equações. Ok? Então a força resultante em relação a x igual a m a x, m a y. Esses aí são os componentes da aceleração do centro de massa. Cuidado. E a gente tem essa expressão que é somente válido para o centro de massa. Então, juntando aqui, ó, a gente pode escrever de novo como uma equivalência entre dois sistemas, né? Essa metodologia é o princípio de D'Alembert. Bom, então a gente vai definir aqui de um lado o diagrama de corpo livre, a gente desenha o meu corpo com todas as forças binárias atuando sobre ele, e a gente vai dizer que esse diagrama é equivalente a esse aí, que a gente vai chamar de diagrama de forças efetivas, né? Que são, na verdade, como se a gente tivesse uma força aqui, ó, que teria essa característica, né? Sendo que vale a massa vezes o vetor aceleração do centro de massa, atua aqui. Tá bom? E um binário cujo momento varia isso aí, ó. O momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a aceleração angular do corpo. Essa representação, mesmo se ela parece bastante simples, na verdade a gente vai ver como ela é importante, porque a gente vai utilizar essa equivalência. Lembrando que a equivalência quer dizer o quê? Força resultante de um lado igual a força resultante do outro. Beleza. Mas quer dizer também que o momento resultante de um lado igual ao momento resultante do outro. E aí a gente não vai ficar preso ao fato de calcular o momento em relação ao ponto G. Porque a gente pode calcular o momento resultante em relação a qualquer ponto aqui, e vai ser igual ao momento resultante em relação ao mesmo ponto aqui, utilizando essa força, esse binário. Bom, vamos ver um caso, né, para entender melhor como isso aí funciona. Então, eu tenho essa van, tá bom? Que quando ela alcança uma velocidade de 9 metros por segundo, o motorista freia bruscamente, de tal forma que as quatro rodas elas param de girar. Ok? E aí o veículo derrapa ao longo de 6 metros até parar.
E a gente quer saber a intensidade da reação normal e da força de atrito em cada roda enquanto o veículo derrapa. Vamos lá, então primeira etapa, sempre a gente vai ter que ter a análise cinemática, para ter a informação sobre a aceleração linear ou angular. Nesse caso, a van ela derrapa, portanto, a gente tem um movimento de translação. Então, esse corpo rígido, ele somente se translata. Bom, e já que ele derrapa, a força de contato, a força de atrito, uma força de atrito cinético, e a gente sabe que a sua intensidade é constante, é a única componente, a única força que tem componente horizontal, portanto já determina assim, com esse raciocínio, que a aceleração da van horizontal ela é constante. Visto que a aceleração é constante, a gente pode aplicar Torricelli. Ok? Essa equação de Torricelli me permite determinar que a aceleração da van, ao longo de x, ela é negativa, a gente sabe que está freando, então está desacelerando, ela tem esse valor. Então, como é um movimento de translação, qualquer ponto do corpo rígido tem essa aceleração, e finalmente a aceleração do centro de massa, ela tem essa característica. A intensidade é 6,75 metros por segundo quadrado, direção horizontal, que aponta para a esquerda. Então a gente agora vai fazer a segunda etapa, que é a análise dinâmica. Tá bom? E para isso a gente vai justamente desenhar os diagramas, diagrama de corpo livre e diagrama de força efetiva, e a gente vai utilizar a sua equivalência. Então no caso do diagrama de corpo livre, a gente tem a força P, o peso que atua no centro de massa, a normal é a força de atrito cinética nas rodas A traseiras, e a normal é a força de atrito cinética nas rodas dianteiras. Tá bom? No caso do diagrama de força efetiva, como ele só tem um movimento de translação, a gente só tem a força efetiva relacionada à aceleração do centro de massa, que vale MAG. A gente já sabe pela primeira etapa que ela aponta para a esquerda, a gente sabe o valor também da intensidade dessa aceleração. Então a gente vai aplicar a equivalência. Eu faço o primeiro em relação ao eixo X, e isso aí é o que eu quero dizer, Quando a gente fala que é equivalente, a gente tem que a força resultante em X desse lado vai ser igual à força resultante em X desse lado. É assim que eu analiso. Bom, então, força resultante do corpo livre igual à força resultante das forças efetivas. Bom, aí eu boto aqui, eu tenho menos FA, sentido aí, menos FB, igual a menos AG, que também aponta para a esquerda. Então, o melhor teria sido também escolher um sentido para a esquerda de X, mas é assim. E como uma força de atrito cinética, a gente sabe que vale μCn. Então, eu tenho μCn A mais NB igual a MAG. Aplicando, projetando no eixo Y, na esquerda, okay, no corpo livre, eu tenho NA mais NB menos P é igual, do lado direito, no diagrama de força efetiva, não tem uma componente vertical, portanto, é igual a zero. E aí eu tenho que NA mais NB, a soma das normais, igual ao peso, que é igual a MG. Então, cuidado, isso aí não é sempre verdade. Não bota isso aí como resultado de cara. Okay? Ele provém da aplicação da equivalência desses dois sistemas, desses dois diagramas. É assim que funciona. Ok, então juntando essas informações, a gente obtém que o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,688. Okay? Então, essa aí poderia ser alguma coisa que você teria a impressão que faltava no enunciado. Bom, mas resolvendo as equações, a gente encontra esse valor. Porque foi esse valor que permitiu parar o carro ao longo de 6 metros. Bom, agora vou utilizar a equação referente aos momentos para justamente determinar a intensidade das forças. E é aqui que o ponto interessante da equivalência, porque ao invés de ter que fazer necessariamente o momento em relação a G aqui, a resultante, é igual a IG alfa, aqui eu posso fazer em relação ao ponto que eu quiser, mas tem que ser o mesmo ponto, porque os dois sistemas são equivalentes. Então, ao invés de se forçar fazendo o ponto G, eu posso escolher um outro ponto, por exemplo, o ponto A. Por que o ponto A? Aqui eu tenho incógnita, não vou produzir momento, porque atua no ponto A. E também aqui, mais uma incógnita que não vai produzir nenhum momento, porque sua linha de ação passa por A. Então, eu estou utilizando todas as ferramentas que eu já aprendi a desenvolver para simplificar a resolução desse problema, utilizando a equivalência. Vamos lá, então. O momento em relação ao ponto A
no diagrama de corpo livre é igual ao momento resultante em relação ao ponto A do diagrama de força efetiva. Eu escolho o sentido positivo. Tá bom? No diagrama de corpo livre, né, eu tenho a força aqui, o peso, então vai ser a distância, 1,5, vezes a intensidade P, como tende a girar no sentido oposto, vai ser menos 1,5P. Aí para a normal aqui, mais 3,6 normal MB. Agora eu tenho que olhar o lado, né, do diagrama da força efetiva. E aqui, o que eu tenho aqui? Em relação a esse ponto A, essa força efetiva, né, que você tem que encarar como força efetiva, ela produz um momento diferente de zero. Tá bom? Qual é? Distância, né, braço dela vão, 1,2, vezes a intensidade da força, MAG. Okay? Como tende a girar no sentido positivo, vai ser mais aqui. Então, depois, substituindo, né, pelas informações, aqui, P sobre G, né, que é a massa, a gente tem que a normal no ponto B, né, ela vale 0,65P. Né? A gente não tem nenhuma informação numérica. E a gente substitui nas equações anteriores, a gente vai obter a normal no ponto A, né, as forças de atrito. Como a gente tem duas rodas em B, duas rodas em A gente tem que dividir por 2, a gente tem que a normal nas rodas dianteiras vale esse valor, nas traseiras isso aí, e a mesma coisa nas forças de atrito. Ok. Bom, nesse exercício, né, a gente tem um disco aqui, uma corda enrolada nesse disco, uma tração para cima, eu vou resolver em um vídeo separado.